e São Paulo. Um resultado que amarra as duas equipes, né? Não ficou de todo ruim, porque o Botafogo perdeu, porque o Flamengo perdeu, então o Vasco ganhou um ponto aí, recortou um ponto de distância para essas equipes, o São Paulo também. Mas no confronto direto, né, de duas equipes que estão brigando pela Libertadores, o empate não foi excepcional, não foi espetacular para nenhum lado. Como é que foi o jogo, Edmundo? O jogo foi distinto, assim. No primeiro tempo, o São Paulo foi melhor. E aí, no segundo tempo, o Vasco foi melhor e empatou o jogo, né? O Vasco ainda peca, assim, a questão de média de idade, de esquema de jogo. Joga em contra-ataque, mas não tem velocidade para contra-atacar. E aí, depois de estar perdendo, faz as mudanças, bota os meninos e os meninos correspondem. Foi uma festa muito bonita em São Januário, parabeniza a torcida do Vasco, fez uma festa lindíssima, e o gol também, né, do Marcos Guilherme. Marcos Guilherme é um golaço, mas foi assim, distinto, de dois times que são bons, mas que oscilaram na competição, né? Oscilaram muito. E aí o São Paulo jogou melhor o primeiro tempo, faz esse golaço aí, mas no segundo tempo só deu Vasco, empatou e poderia ter conquistado uma vitória. A vitória é essa, que lá no mesmo horário em São Paulo, o Flamengo estava perdendo. Então o Vasco entraria no G7, seria, assim, fantástico para um time que é gigante, o Vasco mas vem da segunda divisão. Até a metade da competição lutou lá embaixo na tabela, e essa chegada do Zé Ricardo deu uma arrancada muito boa para o Vasco, que deixou escapar. Me ajuda aí, PVC. O empate contra o Vitória, o empate contra o Curitiba e esse empate contra o São Paulo, os 3 últimos jogos em qual o Vasco foi mandante. Podendo passar o Flamengo, né? O Vasco vai ser, no meio de semana, a 5ª rodada consecutiva que o Vasco pode ultrapassar o Flamengo. Essa aqui foi a 4ª. Desde o clássico, o Vasco e o Flamengo, que se o Vasco ganha e o Flamengo não ganha, claro que no clássico isso estava implícito, o Vasco ultrapassa o Flamengo. No meio de semana, o Flamengo joga em Curitiba contra o Coritiba. E o Vasco recebe em São Januário o Atlético. Se o Vasco ganhar do Atlético e o Flamengo não ganhar do Coritiba, o Vasco ultrapassa o Flamengo e entra na Zona Libertadores. Outra coisa, é a 10ª partida invicta do Vasco. É o time que não perde no campeonato há mais tempo. 10ª partida de invencibilidade. Beleza. Desde a derrota contra o Corinthians, não perdeu mais. Tem a ver com a chegada do Zé Ricardo. Arrumou a defesa. Não, eu acho que o Zé Ricardo arrumou muito mais coisa, né? Ambiente. Verdade. Sem dúvida, o treinador, com a sua comissão técnica, deixa um ambiente mais leve no vestiário, os jogadores vão produzir muito mais. Amigo, repare no número de finalizações. Dá para resumir assim, o São Paulo fez 1-0, jogou um bom primeiro tempo, como citou o Edmundo, e ficou sentado no placar. O Vasco merecia virar o jogo. Sabe o que é impressionante? Que o São Paulo, com um jogador a menos, ainda consegue ter mais posse de bola. Porque o Vasco joga de contra-ataque. O Vasco perdeu a bola, passa todo mundo à frente da linha da bola. Acho que contou muito isso o primeiro tempo, que realmente, como você falou, o São Paulo foi melhor. Mas fez o gol, quis segurar o resultado. E aí o Vasco teve que se expor. As alterações do Zé Ricardo foram boas, né? Os garotos, né? O Evander tá mudando o time. Evander, que tem qualidade técnica muito boa. Paulinho tem velocidade. Então isso mexeu com o time, né? Eu acho que o Vasco joga até mais do que pode jogar, né? Às vezes a gente fala assim, esse cara joga mais do que pensa. Eu acho que pelas limitações que o Vasco tem, o Vasco até está fazendo um campeonato muito bom. Acima do que ele parece Agora, poder dar. Muito pelo trabalho do Zé Ricardo, com o Kleber, que é o auxiliar técnico que eu conheço, né, o trabalho ali de vestiário, o ambiente é muito mais leve, muito mais tranquilo. Os jogadores, a gente percebe os jogadores do Vasco unidos, né, vestem a camisa, né, se dedicam, cumpre a função tática que o Zé Ricardo pede, isso conta muito. E eu acho que o Vasco tem grandes chances de beliscar ainda mais se virar G9, né?
Se o Flamengo ganha uma Sul-Americana e o Grêmio ganha a Libertadores, o Vasco está na Libertadores. O que está batendo na trave é o G7, no caso do Vasco. Assim, o Botafogo também se complicou. Né? Hoje ficou um bolo ali agora. O campeonato ficou bem embolado. Sobrou. Bora, o Palmeiras tem que brigar para confirmar a vaga na Libertadores diretamente. O Santos também. O Santos joga amanhã contra a Chapecoense. Mas o campeonato que sobrou é essa briga das 2 vagas da Libertadores para 3 cariocas. Que hoje tem Botafogo com 51 pontos, Flamengo com 50 pontos, o Vasco com 49 pontos. Mas você não inclui o Atlético Mineiro, o próprio São Paulo? Olha a tabela aí. O Atlético Mineiro tem um confronto direto com o Vasco. Daqui a pouco a gente... próxima rodada. Se ele não ganhar, fica mais difícil. Daqui a pouco a gente fala do empate 2-2 entre Bahia e Galo. Daqui a pouquinho. Mas são 3 pontos, então assim... Você 3 tem pontos? Tudo bem, os 3 pontos do Atlético é a vitória contra o Vasco em São Januário. Só que o Atlético joga contra o Vasco no Rio. Perfeito. Então, ele pode entrar, ninguém está dizendo que não vai entrar. Eu só não acho que é só Botafogo, Flamengo e Vasco. Eu acho que o Bahia acabou surpreendendo nessa reta final. O Atlético Mineiro está ali beliscando, querendo. Ainda acho que Bahia, Atlético e São Paulo, eles podem chegar a Libertadores, mas é mais fácil o Atlético, a montanha o São chegar Paulo a Maomé do que a Maomé chegar na montanha. Você diz que é mais fácil virar G9 do que eles chegarem lá na 7ª colocação. O Bahia e o Atlético é mais fácil a Libertadores chegar até eles do que eles chegarem a Libertadores. Podem chegar, mas é mais fácil sendo G9. Os 3 ali, o campeonato hoje, o grande campeonato hoje é 6º, 7º, 8º lugar. Botafogo 51, Flamengo 50, Vasco 49. E repito, o Flamengo joga onde dificilmente vence, que é em Curitiba, na quarta-feira, e o Vasco recebe o Atlético. Pode ser, é a 5ª vez e pode ser dessa vez que o Vasco ultrapasse o Flamengo no meio de semana. Nesse momento, 3 paulistas na Libertadores, 2 cariocas, 1 mineiro e 1 gaúcho, né? Fechando o G7, que pode virar G8 em caso de título do Grêmio, ou mesmo do Flamengo, ou até mesmo o G9, se as 2 equipes brasileiras conquistarem as competições internacionais. Ô Simon, tivemos um lance...